Digo isso para rechaçar a pecha de que esta Suprema Corte, ao julgar o habeas corpus 123.292, teria sucumbido aos anseios de uma criticável sociedade punitivista, comprimindo direitos humanos num ambiente de histeria, como se alegou. A República Federativa do Brasil tem sido questionada em organismos internacionais quanto à tutela de direitos humanos em razão da ineficiência de seu sistema de proteção penal aos direitos humanos básicos. Tem poucas pessoas com condições de me dar lição sobre o conhecimento do sistema prisional brasileiro. Eu não aceito o discurso de que estou preocupado com este ou aquele. É injusto, é indigno para comigo. E encontrávamos pessoas presas naqueles calabouços há 14 anos, provisoriamente. Essa é a realidade do Brasil. Eu falo isso, portanto, com a autoridade de quem lida com esse tema na acepção dos direitos humanos, do compromisso que se deve ter, e não com populismo, com demagogia, com vontade de satisfazer essa onda de punitivismo que está por aí. Todos sabem dessa minha capacidade de enfrentamento, de mudar de posição de maneira clara, dizendo nos olhos por que estou mudando. Aqui é notório que era preciso fazer uma revisão. Por quê? Porque, de fato, nós estamos cometendo injustiças aos borbotões. Não significa que um posicionamento seja melhor ou pior que o outro. Significa nos questionarmos se haveria ou não ilegalidade ou abuso de poder do Superior Tribunal de Justiça, decidir com base na posição atual e mais tradicional o aumento exponencial de presos no Brasil, de 88 para cá, e principalmente nos últimos 17 anos, não se deve a essa questão. 41% dos presos brasileiros, dos 700, quase 710 mil presos, são presos provisórios antes de uma decisão de segundo grau. É um outro problema que deve, e certamente será analisado por essa corte, é um outro problema. Nós criamos um modo de fazer política e de fazer negócios no Brasil baseado nesta impunidade. Nós criamos um país de ricos delinquentes pela incapacidade do direito penal de acolher qualquer pessoa que ganhe mais do que 5 salários mínimos. E este quadro só começou a se alterar pela mudança de atitude na sociedade, na imprensa, nas redes sociais, nas instituições e na própria jurisprudência do Supremo, com esta mudança que nós fizemos em 2016. Vamos voltar a ser muito parecidos com o que éramos antes. Um país feio e desonesto, que dá os incentivos errados e extrai o pior das pessoas. Vozes individuais vão cedendo em favor de uma voz institucional objetiva, desvinculada das diversas interpretações jurídicas colocadas na mesa para deliberação. Porquanto a individualidade dentro do tribunal, no processo decisório, a meu sentir, tem um momento delimitado, a partir do qual cede espaço para a razão institucional revelada no voto majoritário da Corte. A jurisprudência do tribunal, ela tem que ser íntegra, coerente e estável. O que é uma jurisprudência estável? Mudou o direito, muda a jurisprudência. Agora, não mudou o direito, não houve nada de novo. 1 ano e meio depois da jurisprudência firmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, numa discussão que levou horas e horas, pretende-se acoimar essa nossa jurisprudência firmada em repercussão geral como uma tentatória aos ditames da Constituição. O respeito à sua própria jurisprudência é dever do Poder Judiciário, porquanto uma instituição que não se respeita não pode usufruir do respeito dos destinatários de suas decisões, que é a sociedade e o povo brasileiro. Hoje é um dia paradigmático para a história desta Suprema Corte. E a avaliação desse dia eu deixarei
para os especialistas, para os historiadores. Mas é um dia em que esta Suprema Corte colocou o sagrado direito à liberdade em um patamar inferior ao direito de propriedade. A liberdade de uma pessoa não exige contracautela nenhuma, mas o perdimento de um bem, sim. E não pode ser devolvida. E não pode ser devolvida. E no caso de um direito patrimonial, pode e deve e será devolvida. A vida e a liberdade não se repõem jamais. A prisão é sempre uma exceção e a liberdade é a regra. A Declaração Universal de Direitos do Homem de 1948 contém garantias mínimas do justo processo e revela que toda pessoa acusada de crime tem direito a que se presuma sua inocência. Mas no Brasil, não. Presume-se que todos sejam salafrários até prova em contrário. Ninguém é a favor da corrupção. A sociedade chegou ao ponto que está indignada. Ela simplesmente, se ela pudesse, ela lograria vísceras, sangue, construiria um paredão e, sem processo, devido processo, fuzilaria todos aqueles acusados, simplesmente acusados de corrupção. Sabemos que em um contexto de grave crise que afeta e compromete, de um lado, os próprios fundamentos éticos jurídicos que dão sustentação ao exercício legítimo do poder político, essencialmente civil, e que expõe, de outro, o comportamento anômalo de protagonistas relevantes, situados nos diversos escalões do aparelho de Estado, torna-se perceptível a justa, a intensa e profunda indignação da sociedade civil perante esse quadro deplorável de desoladora e aviltante perversão da ética do poder e da ética do direito. É que se mostra intolerável ao cidadão honesto que cumpre os seus deveres e que respeita o império da lei, viver em uma sociedade moralmente corrompida. Esta é uma matéria realmente muito sensível. Em quantas ocasiões teve lugar neste plenário, desde muito tempo antes dessa mesma Constituição, a questão da prisão, da possibilidade de início de prisão e o significado dessa chamada presunção da inocência ou, para outros, presunção da não culpabilidade penal. Continuo com o mesmo entendimento que marcou o meu voto desde 2009. Considerei sempre que a interpretação da Constituição, no sentido de que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, haveria de ser lido e interpretado no sentido de que ninguém pode ser considerado culpado, mas há fases que vão desde a investigação, a denúncia, a condenação e a culpa com trânsito em julgado com consequências diferentes. Para mim, admitir-se que o princípio da não culpabilidade penal seria impossibilitar absolutamente qualquer atuação do Estado no sentido de se dar cobro, pode levar, como foi reiterado aqui hoje em alguns votos, à impunidade. Tenho para mim que não há ruptura ou afronta ao princípio da não culpabilidade penal este início de cumprimento da pena determinada quando já exaurida a fase de provas, que se extingue exatamente após o duplo grau de jurisdição, porque então passa-se a discutir basicamente o direito.